senhor presidente, nobres colegas vereadores, população que nos acompanha, também os presentes na galeria da nossa Casa Legislativa, o nosso boa tarde. Eu gostaria de iniciar a nossa fala exaltando um momento importante que participamos na última terça-feira de uma audiência pública promovida pelo presidente da nossa Casa Legislativa, com o objetivo de discutir os 35 anos do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Contamos com a participação da nossa rede de proteção, com as representatividades de CREAS, de CRAS, de Conselho Tutelar, da Saúde, da Educação. Dizer que foi uma audiência que também tivemos a oportunidade de identificarmos que algumas coisas na lei, no que diz respeito à regulamentação do Conselho Tutelar, ela é uma lei inconstitucional em alguns artigos, né? Então, foi importante também essa discussão, tendo em vista que a gente precisa atuar de forma legal e com leis consideradas constitucionais. O debate ele foi bastante proveitoso acerca dessas situações e dizer que são os inúmeros desafios que os segmentos de crianças e adolescentes vivenciam na nossa sociedade, desde a questão de violações de direitos, como também violações em relação de violações de direitos relacionadas à questão familiar e intrafamiliar, como também na perspectiva das nossas políticas públicas. Então, falar de criança e adolescente é dar voz que são sujeitos com prioridades dentro desse universo das nossas políticas setoriais. Então, como profissional do SUAS, como assistente social, me coloco à disposição para estar contribuindo, tendo em vista a importância das pautas em prol desses segmentos tão vulnerabilizados. Então, eu gostaria de fazer menção a esse momento, que foi um momento coletivo e também de construção, como também de ouvir alguns questionamentos para o melhoramento da própria atuação em rede. Eu gostaria também de trazer uma fala na tarde de hoje relacionada à questão da paralisação de forma momentânea do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Nós tivemos a informação que o serviço já teve as oficinas encerradas semana passada. A previsão era que seria agora, em novembro, mas, em virtude dos profissionais que estavam ministrando as oficinas serem demitidos, as oficinas vão estar paradas, provavelmente, até ano que vem. E isso, população do nosso município, nos traz a importância do debate em relação ao nosso concurso público municipal. Se os cargos ocupados fossem por efetivos do quadro, a gente não vivenciava essa dificuldade e a gente tinha um serviço que é essencial e que precisa ser contínuo. Ele não pode ser paralisado. Ele precisa ser dado continuidade, tendo em vista a importância dele. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, ele atua diretamente em relação à prevenção de risco e de vulnerabilidades apresentadas pelos indivíduos e sujeitos, mais especificamente, nossas crianças, adolescentes, nossos idosos e pessoas com deficiência. Então, a gente faz esse chamamento por compreender que essa fala ela é necessária e precisa ser debatido. A assistência social, enquanto política pública, porque a assistência social ela não é favor, ela é uma política pública de direito para quem dela necessitar. Então, a gente precisa trazer essa discussão. Há um sentimento de incertezas, né, nessas instituições.
Alguns serviços vai sofrer um impacto disso, né? Então, a gente faz esse chamamento em relação à importância de um planejamento anterior para que a nossa política pública de assistência social ela não sofra o impacto e a fragilidade desse momento, porque o que nós precisamos colocar enquanto prioridade é a nossa população mais vulnerável que precisa de forma incessante da continuidade desses serviços. Então, fica a nossa fala nesse sentido e espero que seja revista algumas situações dessa natureza, para que os nossos serviços eles sejam ofertados principalmente com qualidade, né? Então, nós fazemos aqui esse chamamento, nós recebemos essas informações e a gente precisa, sim, estar debatendo, precisamos, sim, trazermos essa situação para a nossa tribuna. Gostaria também de falar sobre uma lei municipal que foi um projeto de lei de autoria do ex-vereador Josivan e que virou lei, e é a Lei 2708/2022, de dezembro de 2022. A lei traz, instituindo o programa Pequenos Atletas, Grandes Talentos, no âmbito do município de Parelhas e dá outras providências. Em o que nós estamos observando na nossa cidade, muitas pessoas que necessitam estar representando o nosso município em outras cidades, em outros estados, estão precisando fazer sorteio, fazer rifas, e nós temos uma lei municipal que assegura uma ajuda de custo, principalmente para os alunos da rede pública municipal. A gente observando no portal de transparência, a gente observa que determinadas categorias tiveram ajudas, mas nós não estamos falando apenas de uma categoria esportiva. Nós estamos falando de várias outras que também necessitam dessa atenção, que também precisa estar incluída nessa lei municipal. E trazendo esse debate, nós estamos fortalecendo para que novos horizontes também sejam trilhados por essas pessoas. A exemplo disso é a nossa atleta Evelyn, que vai representar o nosso país, que está fazendo parte da seleção brasileira e vai participar na Colômbia, representando o nosso país, representando a nossa cidade e representando o nosso estado. Então, através dessas pessoas, que a gente possa estar pautando a necessidade da aplicabilidade dessa lei, em especial para os nossos alunos da rede municipal, que, porventura, têm a necessidade de competir em outras cidades e outro estado, né, do nosso país. Eu gostaria também de falar sobre a questão dos animais de ruas. Parece até uma fala repetitiva, mas como nós não visualizamos concretização diante disso, nós precisamos falar constantemente. Mais um episódio de um senhor que foi mordido por um cachorro na rua, né, que deu uma entrada no hospital municipal. Eu acredito que esse número, que já esteja a mais de 100 pessoas, porque na época que eu solicitei os dados, já tinha 72 pessoas que deu a entrada no hospital público da nossa cidade com ferimentos através dos animais de ruas. E isso é culpa dos nossos animais? Não. Eles estão nas ruas porque não tem um lugar para estar, porque não tem comida, porque não tem água, e a gente precisa também se sensibilizar diante dessas causas. E a gente faz a pergunta que não quer calar: cadê o nosso castramóvel
que abriu o chão e se enterrou. Se pelo menos está andando, deve ser em um lugar muito distante, porque nessa cidade a gente anda, percorre e a gente não sabe nem aonde está o nosso castramóvel. Então, eu gostaria de trazer essa fala na tarde de hoje, nos colocar, como sempre faço, à disposição da nossa população, para que juntos possamos criar soluções e intervenções viáveis para a nossa população. Então, nosso mandato, mais uma vez, fica à disposição e desejo a todos uma boa tarde.